começando a falar sobre os segredos do Sebrasp, é a banca mais desafiadora do país. Por que que eu falo que ela é a banca mais desafiadora do país? Porque ela é uma banca que, quando trabalha com certo e errado, o candidato tem que ter muito sangue frio na hora de chutar. Porque quando erra, perde uma questão. A banca do Sebrasp, ela requer muito sangue frio, ela requer calma para analisar, porque você tem que dizer certo e errado. Quando a banca você faz Rio Grande do Norte, vai ser múltipla escolha. Já existe uma chance maior, porque você tendo 5 opções, você sabe que a resposta está ali. Aí você talvez vá eliminando, tem uma maneira. Mas quando é certo e errado, é cruel. Por isso que eu falo que ela é a banca mais desafiadora do país, por conta dessa questão de você perder um ponto que você ganhou. É como se você, nossa, fez tanto sacrifício para ganhar aquilo, joga fora, né? Então, chutar uma prova de certo e errado é muito complicado, tá? Então, eu sugiro que você pense muito bem antes de chutar. Mas eu vou trazer para vocês o panorama da língua portuguesa. Muita gente está me conhecendo hoje, que nunca viu, nunca teve aula comigo, então eu estou apresentando quais são os assuntos que costumam ser abordados na prova de língua portuguesa. Esse é o programa que aparece, apareceu esse mesmo programa em todas essas provas. E uma dúvida que muita gente tem: professora, eu vou fazer um cargo para nível superior, eu vou fazer um cargo para nível médio. Tem diferença? Não tem diferença em relação à língua portuguesa. A prova de nível médio, eu vou trabalhar aqui com provas de nível superior e provas de nível médio, porque a banca explora da mesma forma. Se você olhar, é o mesmo edital, é igualzinho. Então, não tem diferença. Você pode se preparar, se você quiser fazer provas anteriores, você pode fazer, porque você vai conseguir reproduzir o que você pode encontrar na sua prova, tá? Então, esse é o programa. Só que é muita coisa que aparece aí. E aí você vai pensar, cai tudo isso na prova? Não cai tudo isso na prova. Então, quando a gente tem a experiência da banca examinadora, o que que acontece? A gente tem fazendo uma estatística em cima dos assuntos que mais são cobrados pelo Sebrasp. A gente fez esse levantamento em cima de 295 questões de prova, tá? Peguei um universo bem grande e aí eu trouxe esses assuntos que mais caem nas provas dessa banca. E aí a gente consegue trazer para o seguinte estrutura: os assuntos gramaticais que são estudados no mapa de Sebrasp são esses: morfossintaxe, sintaxe de concordância verbal e nominal, conjunção e períodos, sintaxe de regência verbal e nominal, crase, pronomes e pontuação. Se você olhar para esse gráfico, esses são os assuntos com maior incidência nessa pizza aí. São os assuntos que mais caíram nas provas do Sebrasp. Então, quando eu falo, e eu falo isso muito na minha comunicação com vocês, estudar para concurso tem que ser estratégico. Você precisa ter estratégia. Por quê? Porque se você pegar uma gramática, Celso Cunha, que eu sempre, a pessoa fala, qual a gramática que eu devo seguir? Gramática do Celso Cunha é a gramática padrão, é a gramática que eu acho que melhor apresenta a matéria, porque ela parte do que a gente estuda no primeiro ponto, que é morfossintaxe. Ela apresenta as classes gramaticais e as funções sintáticas. A gente já vai falar sobre isso. Então, aqui, quando você. Só que se você pegar a gramática do Celso Cunha e for estudar a gramática do Celso Cunha, você desiste. Por quê? Lá tem fonologia, lá tem muitos assuntos que não interessam. E a maneira como um autor aborda não necessariamente é a maneira como a banca explora. Além disso, existem assuntos que são cobrados numa prova de concurso que muitas vezes não estão naquela gramática, estão em outros materiais. Materiais que servem como acessório para a gente poder esmiuçar determinado assunto. Por exemplo, regência. Regência, se você for olhar lá numa gramática, o assunto de regência, ele vai passar rapidamente pelos verbos, alguns verbos e tal, qual é a regência daqueles verbos, mas ele não vai se aprofundar. Porque quem se aprofunda é um dicionário de regência que a gente vai ver. Então, tudo isso, qual é o papel do professor no mercado de concurso público? Facilitador. Porque se fosse você pegar a gramática, você pegar o livro didático e estudar por ele, você ia gastar muito tempo, não ia ser produtivo, não ia ser objetivo e provavelmente, quando chegasse na hora da prova,
poderia ter um relato que a colega deu, que às vezes chega na prova e não cai nada do que você estudou. Parece que você estudou outra matéria, outra disciplina. Então, o papel do professor é facilitar, é perceber o que cai e trazer para você o conteúdo do que cai. Então, são esses os assuntos que mais caem nas provas do Sebrasp. Por isso que a gente vai botar nossa força nesses pontos. Hoje a gente vai falar sobre as formas de abordagem do conteúdo pela banca Sebrasp. Como que a banca explora cada um dos pontos? Então, no primeiro momento, eu identifiquei o que costuma cair. E aí, elenquei lá naquela lista, tá? E aí, dentro de cada assunto, eu vou olhar o que cai, como que a banca explora aquele conteúdo. E aí eu preparo você com a teoria, porque eu apresento a teoria na aula, e trago a prova para você praticar aquela teoria. Então, é um método muito ativo. Você vai treinar as questões. Tudo com videoaulas em que eu apresento toda a teoria, explico a matéria, tá? Então, aqui, como que a banca trabalha, por exemplo, primeiro ponto, morfossintaxe. São esses assuntos que costumam cair. Como que a banca costuma explorar a morfossintaxe? A diferença de morfologia para sintaxe, porque parece uma coisa muito difícil, mas não é. O que é morfossintaxe? É a combinação de morfologia com sintaxe. Então, o que é morfologia? Morfologia, eu estou falando da classe das palavras, tá? Então, quando eu falo da classe das palavras, eu estou falando de o que a palavra é. E eu sempre faço a analogia com o João. João é uma pessoa. Ele aqui vai ser o aluno. Na igreja, vai ser o pastor, vai ser a audiência. No comércio, ele vai ser o vendedor, vai ser o comprador. Na família, ele vai ser o pai, ele vai ser o filho. A relação do João muda, mas o João continua sendo João. João é a palavra. Então, substantivo vai ser substantivo em qualquer situação. Agora, quando o João está em determinado lugar, ele exerce uma função social dentro da sociedade, de suas relações sociais. Então, quando aquela palavra está em determinada posição, em determinada sintaxe, alguma relação com as outras palavras, ela vai exercer uma função sintática. Função sintática é o papel que aquela palavra tem na estrutura oracional. Então, eu tenho uma oração e aí eu vou entender que essa oração é formada por palavras, e aí, se eu tenho ali uma estrutura sintática, eu vou fazer o quê? A análise daquela palavra em relação às demais. E isso é sintaxe, é a relação da palavra com os outros dentro daquela estrutura oracional. Então, aqui eu tenho a morfologia, que é a palavra, é o João, e tenho a sintaxe, que é pai, filho, padre, audiência, o papel daquela palavra na estrutura oracional. Um é o que ela é, morfologia, e outro, o papel que ela exerce, função sintática. E aqui, o que a banca explora quando o assunto é morfossintaxe? A classe gramatical das palavras com proposta de mudança, então ele sugere a troca daquela palavra. A análise do processo de formação da palavra, porque isso a gente estuda dentro de morfologia e você vai estudar no mapa. Por que aquela palavra, como aquela palavra é formada? Porque nós temos a base, que é o radical, e aí tem a formação de novas palavras a partir daquela palavra, daquele elemento. Então, isso é a formação de palavras. A banca explora isso. Qual foi o processo de formação daquela palavra? A identificação da função sintática da palavra, agora eu já estou na parte 2 do primeiro módulo, que é a parte de sintaxe. Qual é o papel dessa palavra? Ela é o núcleo do sujeito, ela é o objeto direto, ela é o predicativo. Tudo isso parece muito difícil, muito nebuloso, mas quando você tem esse estudo dirigido, que a gente conduz, isso fica muito claro, porque é muito fluido. Você vai vendo como aquilo se apresenta. E, por fim, como que a banca também explora esse assunto? Mudança na posição das palavras com alteração de sentido. A mudança da posição da palavra muda a relação que ela tem, o sentido, a classe gramatical muitas vezes. Então, isso também é explorado pela banca. E aí, eu trago uma questão que trabalha morfossintaxe. Primeira coisa que eu falo para vocês, e é uma dica preciosa, eu juro por Deus que isso é precioso, guarda. Você não precisa ler todo o texto para resolver questões gramaticais. Professor, isso é kamikaze. Como é que eu vou fazer uma prova sem ler o texto?
Assuntos gramaticais você consegue. Olha o tamanho, texto de Sebrasp, pessoal, são textos com 5, 6 parágrafos, muitas vezes. Olha o tamanho desse texto. Não coube nem na tela. Eu tive que dividir. Aí, se eu vou estudar, se eu vou resolver uma questão que envolve assunto gramatical, eu não preciso ler o texto. Eu vou direto para o trecho. Muitas vezes só para aquele parágrafo, mas eu não leio o texto inteiro. Então, é a minha sugestão de estratégia de prova, e é esse o propósito desse encontro: trazer para você estratégias de prova. Por que que eu tenho que ter estratégia de prova? Porque você não tem só português para resolver. Se eu vou para uma prova de um concurso, quero fazer uma redação, só vou fazer a redação, e existem professores que fazem isso, vai para o Enem, se inscreve no Enem, professor que produz redação, que trabalha com redação, ele vai lá e ele tem 4 horas para fazer uma redação. Porque ele não vai fazer questão de química, de física, de biologia, de nada disso, ele só foi fazer redação. Não é o seu caso. Você tem todas aquelas matérias para resolver. E uma das coisas que mais reprova é administração de tempo. Você tem um tempo X. Na hora que acabar aquele tempo, o fiscal de prova vai tirar a prova da sua mão. Então, se você perdeu muito tempo inutilmente, lendo um texto, porque já aconteceu isso em prova do Sebrasp, o texto enorme e as questões todas eram gramaticais. Todas as questões eram gramaticais. E aí você perdeu um tempo lendo um texto enorme para depois ir para a questão e ter que voltar para aquele trecho. Não interessa. Então, aqui fazer prova também é estratégico. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você que nessa questão eu não preciso ler esse texto para resolver. Então, professor, eu vou ficar sem ler o texto? Você começa pelas questões gramaticais. Porque, de uma certa forma, você vai estar lendo o texto. E lendo o texto, mal ou bem, você está se inteirando daquele assunto. O que está falando aqui? Qual é o assunto? E depois, se você for resolver as questões de interpretação de texto, você já vai ter lido alguma coisa, já tem uma ideia do que é aquele assunto. E aí você vai ler, vai ter que ler. Porque aí você vai ter que interpretar, vai ter que fazer inferências, vai ter que fazer associações, e aí você precisa compreender o texto. Mas para aspecto gramatical, não. Então, vamos para a questão que tratou de morfologia e sintaxe aí. Olha lá. Julgue o item que se segue referente ao vocabulário. Normalmente a prova de certo e errado é assim, né? Vem o título e vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, esse daí foi extraído de lá, da prova do STM de 2025. Técnico, olha aí, técnico judiciário, cargo de nível médio. A palavra já é empregada no texto com o sentido de imediatamente. Só preciso ler esse pedaço, porque eu vou olhar como a palavra foi empregada naquele trecho. Vamos lá. Fui para o trecho, só li esse trecho. E aqui, por exemplo, ele não estava indicando, ele não indicou o pedaço. Mas você provavelmente vai lá no texto, já está escrito, está lá. Ó. Tem, inclusive, aqui no texto eu já deixei ela até marcadinha. Quando ele faz falar assim, no segundo período, no primeiro período do segundo parágrafo. É isso. Porque você vai lendo. Onde apareceu o ponto, se encerra um período. Então, olha lá. Na pesquisa que abrange profissionais de diferentes cidades, observa-se que a tendência de equilibrar trabalho e qualidade de vida já é uma característica marcante na geração Z. É isso. Eu vou analisar qual é o papel do já. Então, reproduzindo essa passagem aí, eu vou ver qual é o valor dessa palavra já. Ele está falando que é imediatamente. Venha já aqui, venha imediatamente aqui. É esse o valor? É de imediatamente? Olha lá. Na pesquisa que abrange profissionais de diferentes cidades, observa-se que a tendência de equilibrar trabalho já é uma característica marcante. Atualmente é uma característica marcante. Hoje em dia, você vai por associação. Hoje em dia, atualmente, modernamente, você não está falando imediatamente. E aí, a palavra já é uma das palavras que a banca gosta de trabalhar posição, porque ela muda de sentido. Ela pode mudar completamente de sentido de acordo com a posição que ela ocupar naquela estrutura oracional. Então, quais são alguns dos valores? Aí eu estou no valor de atualmente, não é imediatamente. Já sei que essa resposta está errada. Mas quais são alguns dos valores da palavra já?
Pode ser esse imediatamente, saia já daqui, saia imediatamente daqui. Mas também pode ser desde logo. Já deixo o meu agradecimento pela sua presença, né? Então, desde logo, desde agora. Pode também indicar neste momento, agora, já estou chegando, já chego agora, né? Estou chegando agora. Então, nesse sentido, olha como a língua é linda. A mesma palavra pode indicar agora e pode indicar o passado. Já passei por isso. Ele está indicando alguma coisa que ocorreu no passado. Então, anteriormente passei por isso já. A mesma palavra, indicando um momento atual e um momento pretérito. Também pode significar outrora, coisa mais distante ainda no passado. Então, o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, em outro momento, num momento distante. Inclusive, ela pode nem ter valor adverbial, porque o já tem valor adverbial, mas a locução já que não tem valor, não tem essa ideia do já imediato. Ela tem valor adverbial, mas ela na locução já que, ela está trazendo a ideia de causa. Já que você não trouxe o dinheiro, eu não tenho como pagar. Por causa disso, eu não tenho como pagar. Então, o valor. E é uma outra coisa que a gente vai ver hoje, é que quando a gente estuda questões de conjunção, a gente não pode decorar as conjunções. A gente tem que perceber o valor das conjunções, tá? Então, é muito importante isso. Então, aqui o já tem vários vieses. Essas são só algumas das situações que eu posso usar o já. E aqui no texto não era imediatamente, por isso que o gabarito está errado. Então, eu trouxe aí um panorama de como a banca explora e como isso é apresentado no módulo, no capítulo lá do nosso material, que só trabalha com morfossintaxe, tá? Então, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, no módulo de morfossintaxe, são 30 questões resolvidas naquele material. Então, a gente vai a fundo como a banca do Sebrasp explora. Outro assunto que também cai na prova: conjunção e períodos. Nós temos módulos distintos, um para conjunção e um para períodos. Por quê? Porque esse módulo de períodos ele é muito importante para você fazer o que é análise sintática. Aquilo que eu falei do papel do João, né? A papel da palavra na oração, eu já começo estudando aí, quando eu falo dos períodos que compõem uma oração. E aí, quando o assunto é conjunção, como que a banca cobra? Valores das conjunções coordenativas e subordinativas, e aí eu falei, já antecipei para você quando eu falei de Jaquet, porque a gente não pode decorar as conjunções, a gente tem que entender o valor das conjunções. Então, aqui, quando eu falo, só decora aquilo que você não está acostumado a usar, que você não tem o hábito de usar o com quanto, você não tem o hábito de usar o por quanto, o posto que são locuções conjuntivas que você não usa na sua linguagem, no seu dia a dia. Então, elas é campeã de prova do Sebrasp, com quanto, embora. A banca adora trabalhar com embora e com quanto. E aí você vai estudar tudo isso no mapa, os valores dessas conjunções. E existem conjunções que têm mais de um valor. O desde que, olha só que curioso. O desde que pode ser temporal, desde que tive filho, não consegui dormir a noite toda. Desde aquele momento, aí você vê o momento. Então é temporal. Também pode ser condicional. Eu vou à festa desde que você venha me buscar. Estou estabelecendo uma condição para aquilo acontecer. Então, quando você trabalha o valor da conjunção, você não decora, você entende. E quando você entende, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o segundo item, identificação e troca. Porque aí ele vai falar, aqui essa conjunção podia ser usada no lugar da outra. Você vai ter que verificar se o valor é o mesmo. E aí você tem que ter essa técnica de identificar o valor daquela locução conjuntiva, daquela conjunção, tá? Porque até o quando, que na mesma hora que eu falar qual é o valor de quando, você vai pensar temporal. Eu vou falar, pode ser causal. Pode ser causal. Então, são situações que
o valor da conjunção é na passagem, é na estrutura que eu vou avaliar, tá? Próximo, a banca adora série aditiva enfática. E a gente vai ver série aditiva enfática agora. Ideia de oposição, a diferença entre oposição e concessão, que eu tenho dentro das subordinadas as concessivas. Por que que não é adversativa? Por que que é concessiva? A gente apresenta isso lá no material. E emprego de conectivos clássicos, aqueles que você tem que ter o hábito de estudar, porque eles costumam cair na prova. Então, são esses assuntos que a banca costuma explorar quando trata de conjunção. E quando ela trata de período, porque o papel da conjunção é ligar, é conectar. Então, ela pode conectar palavras, simplesmente, eu quero paz e sossego. Paz e sossego. Esse e está conectando paz e sossego, está conectando duas palavras. Mas também pode conectar orações. Eu quero que você me deixe em paz e me deixe ver televisão. Uma coisa e outra, duas orações conectadas pelo E. Então, ela pode conectar palavras e pode conectar orações. Quando a conjunção conecta orações, ela está formando uma coisa chamada período composto. E aí é o que a gente estuda na aula de períodos. Quando o período é simples, quando o período é composto, qual é a relação que esse período tem, que as orações têm nesse período, se são de coordenação, ou seja, cada uma está no seu mundinho e juntinha por um conectivo, ou se é subordinação que uma está exercendo função sintática na outra, uma está se metendo na vida da outra, e aí a gente vai entender por que que eu falo assim, está se metendo na vida da outra, porque está fazendo aquela palavra, em vez de ser uma palavra, quem está exercendo aquela função sintática é uma oração. E aí eu não tenho como desconectar, senão ela perde o sentido. Então, quando a banca trabalha períodos, ela vai trabalhar o valor da oração, ela vai trabalhar a função sintática que a oração exerce, exatamente isso que eu falo, uma está se metendo na vida da outra. Aqui ela está na função de quê? A gente vai ver hoje uma questão assim. Classificação com nome e sobrenome. A banca do Sebrasp adora explorar oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Ela adora nome e sobrenome. E quando a gente estuda isso, você vai até dispensar a psicóloga, porque você vai curar do seu trauma, lá da época da criança, que teve que decorar essas coisas sem entender. Agora você vai entender, porque tem aquele nome complexo, todo explicadinho. E também orações adjetivas, qual é a diferença da adjetiva restritiva para adjetiva explicativa e sua consequência na pontuação, e as orações reduzidas que também caem demais nas provas do Sebrasp, tá? Então vamos ver uma questão de prova que trabalhou esse assunto. Mais uma vez, eu trago um texto imenso para você. Eu vou trabalhar aspecto gramatical. Eu preciso ler o texto todo? Não. Eu ganho tempo resolvendo primeiro as questões de gramática. Depois, eu tenho tempo sobrando para fazer a prova, as questões de interpretação. E aí eu pode ser que até dê uma sorte, não ter questão nenhuma de interpretação. Já resolvi toda a prova, já parto para a segunda prova. Já vou lá para contabilidade, matemática, direito, vai fazendo a prova. Então, olha só, eu já até assinalei aí com o mais, as ocorrências do mais, porque a banca trabalhou esse mais. E aí, se você nunca estudou, há muito tempo não estuda, se eu perguntar para você assim, qual é o valor do mais? Que você lembra lá da época da escola. Qual é o valor do mais? Você vai responder oposição, adversativo. Você vai pensar nisso. É automático você associar, porque você associa o e aditivo, o mais adversativo. Consegui ler sua mente? Foi isso que você pensou? Foi? E aí eu digo para você, exatamente por saber que você vai pensar isso, a banca coloca essa questão. Olha lá. Em todas as suas ocorrências no terceiro, quarto e quinto períodos do primeiro parágrafo, a conjunção mais introduz no texto uma ideia de contraste. E aí você está com pressa? Ah, mais é contraste, mais é adversativo, sim. Tá certo. Vamos olhar? Eu vou trazer para você as passagens que você precisaria ler para resolver essa questão. Para começar, ele falou terceiro, quarto e quinto períodos. Então, olha lá, voltando aqui no material. Voltando aqui. Vamos analisar quais são os períodos, tá?
O primeiro período do texto é: as regiões metropolitanas e as grandes cidades brasileiras concentram hoje a atenção das autoridades de gestão territorial em nível local e regional e nacional. Ponto. Apareceu um ponto, acabou o primeiro período. Vai começar o segundo período. É assim, tá? Até isso a gente tem que entender, porque senão não fica perdido o texto, não tem essa marcação que eu fiz, não, tá? O texto está lá no meio do bagulho. Então vamos lá. O conhecimento da complexa realidade dessas áreas, suas múltiplas dimensões de modo dinâmico, torna-se imprescindível para geri-las de forma eficiente. Ponto. Aí vem. Terceiro período. Agora vem o terceiro período. Não se trata apenas, e aí eu vou lá para o meu material que eu já separei, tá? Já separei para você aqui bonitinho. Não se trata apenas do levantamento de dados brutos, mas da proficiente manipulação e interpretação desses dados. O que ele está dizendo aí? Não se trata apenas disso, mas disso. Vamos ver qual é a próxima passagem. Não basta somente a confecção de mapas digitais coloridos, ilustrando, por exemplo, a exclusão social de uma determinada cidade por quantis, mas é fundamental que, com o auxílio de técnicas apropriadas e de análise espacial, se possam extrair tendências do padrão de manifestação da exclusão social de forma contínua no espaço. Não interessa nem o que eu estou lendo, eu só estou vendo o seguinte: está aparecendo um não somente, mas. O de cima era não apenas, mas. O segundo, não somente, mas. E aí eu vou para o quinto período. Ou ainda, não é suficiente apenas mapear a ocorrência de crimes em um sistema georreferenciado, mas sim estudá-los de forma dinâmica. O que ele está trazendo aí? Vou usar só o quinto período, esse último trecho, para a gente ilustrar o que eu estou falando. Não é suficiente apenas mapear, mas sim estudá-los. Eu preciso mapear e estudar. Não basta mapear, também tem que estudar. Olha o também, valor de adição. Então, se você pensou que o mais só podia ocupar o espaço de adversativo, você cai do cavalo. Porque eu tenho aí uma coisa que se chama, que a banca do Sebrasp adora: série aditiva enfática. Por que que recebe esse nome? Porque é série, ou seja, não é uma palavra apenas. Eu tenho vários elementos, não apenas como também, não apenas mas também. Eu tenho uma série de palavras com ênfase. Olha a diferença, gente, de eu falar: precisamos mapear a ocorrência de crimes e estudá-los. Tem um valor. Não apenas mapear, mas também estudá-los. Olha a ênfase que eu estou dando. Eu estou dando ênfase aos elementos. Então, é enfática. E é aditiva, porque o valor é de adição. É uma coisa e outra. Aditiva. Aditiva é a ideia do mais. Mais com i. Mais. Mais. Por isso que até na linguagem popular, na linguagem coloquial, as pessoas usam eu mais ele fomos não sei o quê. Eu mais ele, eu mais, com i. A ideia de mais de adição. Então, informalmente, ele trouxe a ideia da adição na sua forma de falar, né? E aí eu tenho uma série aditiva enfática. Se a série é aditiva, não tem valor de contraste. Eu tenho vários exemplos aí, não só, mas também, não só como também, não só, não apenas. São várias estruturas que formam essa ideia. Tanto uma coisa quanto outra é aditivo. Série aditiva enfática. Não é comparativo, isso é aditivo. Tanto ele quanto eu, nós dois. Eu e ele. Então, tanto como, tanto quanto, pode ter valor de adição. E a banca vai bater, vai falar que isso é comparativo, porque você pensa que é comparativo, o tanto como, automaticamente, porque está no seu subconsciente. E a gente tem que quebrar esse padrão, porque senão você cai, você erra, tá? Então vamos lá. Então, por não ter valor de contraste, mas de adição, esse item está errado. Foi tranquilo? Foi tranquilo? Com a explicação, ficou bem claro que não é contraste, que não é adição. Então, vamos ver o próximo item que a banca ama, ama.
Explorar. Concordância. Pode falar. Fala aí, Luiz Carlos. Professora, então qual bizu? Opa, me identifiquei o mais. Então seria procurar palavras negativas ali ao redor para ver se tá vindo essa. E analisar o valor da estrutura. Você tem que Ok. não só ver o negativo, porque o negativo pode estar te enganando, hein? Não, O claro, não claro. pode Mas é não um ter nada indício a de que ver tá com vindo o ali, né? mais, Quando hein? você vê o mais e tem. Opa, Isso. deixa eu ver se está Inclusive, formando, né? entendeu? Você tem que ver o valor. É por isso que eu falo, gente, quando você fala de conjunção, você tem que falar de valor da conjunção. Você tem que perceber o valor daquilo, tá bom? Vamos lá, o próximo assunto. Sintaxe de concordância. O que que a banca cobra em sintaxe de concordância? Primeiro, que é o mais comum, o mais comum. Você vai ver um monte de questão lá. Identificar o termo referente, tanto na concordância nominal quanto na concordância verbal. O que que é isso? Ela vai trazer, vai puxar um verbo lá de uma construção e vai falar, está no plural para concordar com fulano de tal. Você vai ter que olhar o trecho e verificar se realmente aquele termo é o termo que está exigindo aquela concordância, tá? Sugestão de troca do singular para o plural, e nós temos algumas estruturas, nós vamos estudar isso lá, que admitem tanto o singular quanto o plural, em que nós temos a possibilidade de fazer a concordância ou gramatical ou atrativa. E aí eu já vou trazer uma informação para você. Concordância gramatical é a concordância padrão, é a concordância em que o verbo, na concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Essa é a concordância padrão. Concordância nominal. O nome, o adjetivo, o numeral, o pronome vai realizar a concordância com o ser a que ele se refere. Então, vai fazer a concordância. O que que é concordar? O que que é concordar, professor? Eu já não estudo há tanto tempo. É estar de acordo. Você está conversando com alguém, a pessoa concorda com você, o que que ela está fazendo? Está de acordo com você. Então, quando você flexiona aquela palavra no feminino plural para concordar com o substantivo que está no feminino plural, isso é concordância nominal. Quando o verbo vai para a primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, fica no singular, fica no plural, ele está concordando com o núcleo do sujeito se aquela for uma concordância gramatical. Mas existem mais duas formas de concordância além da gramatical. A gramatical é a padrão, mas existe a atrativa, que é aquele caso especial em que o verbo realiza concordância, ou o verbo ou o nome realiza concordância com o elemento mais próximo. É como se ele fizesse assim, ó, vou garantir logo essa concordância aqui. Aí existem situações em que isso acontece. Não é qualquer situação, é uma situação excepcional. E existe o terceiro caso, que é a concordância ideológica. Então anota aí: concordância gramatical, concordância atrativa e concordância ideológica. São as três formas de concordância. Tem gente que coloca no mesmo saco a concordância atrativa e ideológica, e não é. A atrativa é a posição da palavra. Aquele termo está mais próximo. É a posição da palavra. A ideológica é com a ideia. É quando eu concordo com uma ideia e não com aspecto gramatical. Isso acontece, por exemplo, quando eu tenho a maioria dos alunos esteve concordando com a maioria, ou a maioria dos alunos estiveram. E aí eu estou concordando com a ideia de um número de pessoas. Então, eu estou realizando a concordância ideológica e não a concordância gramatical. Nesse tipo que a gente vê lá no mapa, concordância com termos partitivos, você pode fazer a concordância com singular ou com plural, em situações que a gente explica. Então, são as formas em que eu vou trabalhar essa concordância, tá? A flexão da palavra. Sugestão de troca. Então, ele sugere a troca de determinado verbo, de determinado nome, e você vai ter que verificar se aquilo não prejudica ou não permite, né? Haver e existir é campeão. É campeão. Exatamente o que nós vamos ver agora. A diferença de haver para existir. E é campeão que cai em prova. Termos partitivos foi o que eu acabei de falar. Números percentuais e um dos que também realiza a concordância especial. Sujeito, quando o sujeito está antes do verbo, quando o sujeito está depois do verbo, existem relações sintáticas que eu tenho que analisar.
com concordância com pronome relativo. E aí, qual é o papel? Eu estou amarrando esse assunto de sintaxe de concordância com o módulo de pronomes, porque você vai ter que estudar os pronomes relativos. E é outra coisa que cai pra caramba na prova do Sebrasp. Voz passiva despenca. Voz passiva despenca nas provas do Sebrasp. Você tem que entender o que é voz passiva e como se realiza essa concordância. Sujeito oculto, sujeito indeterminado. Eu falo sobre o sujeito logo no primeiro módulo. Quando você adquire o mapa, você já tem acesso ao primeiro módulo em que nós falamos de morfossintaxe. Como eu estou falando de sintaxe, eu falo do sujeito, eu falo do predicado, dos termos integrantes, dos termos acessórios. E aí eu falo quais são os tipos de sujeito, lá no primeiro módulo. Quando eu chego no módulo de concordância, eu vou falar sobre a concordância com sujeito indeterminado, a concordância com sujeito oculto. Eu retomo. Por isso que o estudo desse material é um estudo sequencial. Você tem que seguir a ordem dos módulos. Módulo 1, eu estudo, faço uma base, preparo o terreno, né? Quem é da engenharia aí, da arquitetura, eu preparo o terreno para poder trazer uma outra informação, e essa outra informação muitas vezes busca o conhecimento que eu já apresentei. Então, tem uma sequência didática que foi feita para isso, tá? E flexão de infinitivo também cai na prova, quando que eu posso flexionar ou não. Então, vamos fazer uma questão? Vamos lá treinar? Como é essa prova? Vamos lá. Analista administrativo do IBAMA 2025. Todas as questões do material são recentes, tá? De 2024, 2025. Quando eu coloco uma questão antiga, é porque ela é muito importante, é uma emblemática. E aí eu trago para o material também. Não vou ler o texto, não vou ler o texto, vou direto para anunciar. Estaria mantida a correção gramatical do texto, caso se substituísse a forma verbal haja, primeiro período do terceiro parágrafo, por existam. Por que que isso despenca nas provas do Sebrasp? Porque existe uma diferença entre a relação sintática do verbo haver, ou seja, eu falei que é sintaxe, eu falei que é função sintática. É como a palavra se relaciona com os outros elementos. Qual é o papel do João aí? Qual é o papel desse verbo, dos outros elementos com esse verbo? Existe uma diferença sintática entre o verbo haver e o verbo existir. Eles estão no mesmo campo semântico. O que é campo semântico? Sentido. Então, eles significam a mesma coisa, mas a relação sintática é completamente diferente. Então, vamos ver. Olha lá. Dentro de 50, 100 anos, desculpa, dentro de 50, 100, 500 anos, é provável que ainda haja seres humanos vivendo, trabalhando, amando e sonhando pelos continentes do planeta Terra. Haja seres humanos. Singular. O verbo haver, no sentido de existência ou de ocorrência, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Ele é um dos casos que nós vimos logo no módulo 1 de oração sem sujeito. Não tem sujeito, ele só tem complemento. Aquele termo que está ali, seres humanos, é o complemento do verbo haver, não é o sujeito dele. Por ele ser impessoal, ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não se flexiona. Ele fica na terceira pessoa do singular. Ele não se flexiona no sentido de haver ou de existir. Agora, cuidado, esse não é o único sentido. E recentemente uma banca já explorou isso. Porque o verbo haver, eu poderia ter a ideia de possuir. O verbo haver, ele tem o sentido de possuir. Por isso que lá, quando o Papa é escolhido, quando o Papa é escolhido e sai a fumacinha branca lá no Vaticano, como que eles falam em latim? Habemus papam, né? Habemos é o havemos do verbo possuir. Nós já temos papa. É o verbo ter, é o verbo haver, e é por isso que na linguagem coloquial, o que que é linguagem coloquial? A linguagem que a gente fala no dia a dia, é a linguagem fora dos requintes, das amarras da gramática. Na linguagem coloquial, nós usamos o verbo ter no sentido de existência. Tudo tem lógica. A língua é lógica, a língua é viva. As pessoas usam a língua para se comunicar. E aí eles acabam fazendo sem perceber associações. É por isso que Carlos Drummond falou que no meio do caminho tem uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Esse tinha
é o verbo haver, que na linguagem coloquial foi usado o verbo ter, mas essa forma não é abonada pela norma culta. Você não pode usar o verbo ter no sentido de haver, de existência. Não pode. Ele significa ter quando nós temos. Nós havemos propósitos para isso. Nós temos propósito. Aí o sujeito é nós. E o verbo vai se flexionar. No caso de indicação de existência e ocorrência, não tem sujeito. Por isso que ele fica na forma singular, tá? E aí, o que que acontece? Com o verbo existir, a coisa não funciona desse jeito. Ele também indica existência e ocorrência, mas a relação sintática é completamente diferente. Agora, olha só, com o verbo haver, não tem sujeito. Com o verbo existir, tem. Então, aquele elemento que era o complemento do verbo haver, quando eu faço a troca do verbo haver pelo verbo existir, aquele elemento muda de função sintática. O papel do João mudou aqui, ó. Ele, que era objeto direto com o verbo haver, vai passar a ser o quê? Sujeito do verbo existir. E é por isso que o verbo existir vai se flexionar. E é por isso que a banca bate. E às vezes a banca bate não só no verbo haver simples, haja, mas ele poderia, para dificultar, ter colocado da forma de uma locução verbal. Pode haver, possa haver. E aí, o verbo auxiliar, guarda isso. O verbo auxiliar numa locução verbal, o que que o auxiliar faz numa relação? Ele trabalha. O chefe só fica mandando. O chefe é o verbo principal. O verbo principal só manda. Ele manda para quem? Para o verbo auxiliar, porque ele é auxiliar. É o auxiliar que trabalha, né? E aí, se houver a flexão, quem tem que se flexionar numa locução verbal é o verbo auxiliar. Pode haver e não podem haver, porque aí o verbo haver está no sentido de existência. Então, às vezes, a banca explora o verbo haver numa locução verbal, ele sendo o verbo principal. E aí você tem que olhar para o verbo auxiliar e verificar se ele está obedecendo a ordem do verbo principal. O verbo haver não se flexionaria se ele estivesse sozinho. E aí ele fala para o verbo poder, não se flexiona. Então, aqui no verbo existir, muda completamente esse sentido. Agora o verbo existir vai se flexionar, porque ele tem sujeito. Então, olha só, ainda haja seres humanos exercem a função de objeto direto. Ainda existam seres humanos agora é o sujeito. Então, por isso que o verbo existir vai ter que se flexionar, porque seres humanos existem. É um verbo intransitivo, é um verbo que não tem complemento. Então, aqui mudou a relação sintática. É por isso que a banca bate. Aqui, ele sugeriu o existam, está certo. Então, esse item está certo, tá? Beleza? Gente, concordância é muito assunto, é um dos maiores módulos. É muita coisa que você estuda lá, porque é muita coisa que cai com relação ao Sebrasp, tá? Próximo assunto, pronome. Como que a banca. E pronome é imenso também, é bem grande. Mas o que que acontece? É grande, mas ele flui, porque são aulas em vídeo que vão na sequência. Você vai estudando, vai resolvendo as questões e vai treinando. O pronome tem muitas categorias de pronome. Nós temos pronomes pessoais, nós temos pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e os pronomes relativos, que são os que mais caem na prova. E aí você vai ter que analisar os tipos de pronome. É o primeiro ponto que a banca explora, tipo de pronome. Segundo, referência textual. Ele vai trazer um pronome e vai falar: esse pronome está se referindo à palavra tal do texto. Você vai ter que verificar se é realmente aquela referência. Por que que ele faz isso? Porque o pronome é um termo que trabalha na coesão do texto. Você usa o pronome para se referir a um elemento anterior. E quando a gente estuda pronome, a gente estuda coesão. E o que que é coesão textual? A coesão textual é a linha que liga todos os elementos do texto para que esse texto faça sentido, que você consiga entender. Então, quando você tem um texto bem estruturado, com pronomes usados corretamente, com conjunções usadas corretamente, com toda a estrutura formando um bloco, transmitindo uma mensagem,
essa mensagem chega até você corretamente. É por isso que a coesão do texto leva à coerência do texto. Uma coisa está ligada à outra, tá? Então, uma das coisas que a banca explora é a referência textual. Pronomes relativos, principalmente o pronome cujo. Claro que vai ser o principal, porque você não usa o pronome cujo. Você fala assim: sabe aquele rapaz que a mãe esteve aqui? Que a mãe esteve aqui, a mãe do rapaz. Se eu tenho dois substantivos e eu estou fazendo a relação desses dois substantivos, a mãe, o rapaz e a mãe. O rapaz, morreu o rapaz, cuja mãe esteve aqui. Eu tenho que usar o cuja, porque eu estou trabalhando com dois substantivos, trabalhando ideia de posse. Então, aqui eu estou trabalhando com o cujo. Você não usa isso na sua linguagem cotidiana. É por isso que a banca cobra, porque a banca bate onde você sente dor, onde você não está acostumado a usar. É por isso que você precisa estudar. E aí vai ter a ver com o próximo ponto que a gente vai verificar, que é de regência, que é a regência com pronome relativo. Isso daí é tudo estudado. Então a gente estuda um assunto e quando a gente vai apresentar outro assunto, retoma. É tudo amarradinho, tá? O estudo. A diferença do em que com onde, quando que eu posso usar o onde? Posição do pronome, mudança. Quando eu mudo a posição do pronome, ele muda de sentido. Às vezes ele muda até de classe gramatical, porque mudou de posição. Pronome ser, campeão. Ele vai trabalhar, ele vai falar esse ser apassivador, esse ser é reflexivo. Trabalha muito isso, classificação e valor do pronome ser. E colocação pronominal. É uma banca que gosta de trabalhar o tradicional. Tanto a Carlos Chagas quanto o Sebrasp. Os dois adoram trabalhar com colocação pronominal. Quando é que eu coloco o pronome antes, quando eu coloco no meio, quando eu coloco depois. Os casos de obrigação, quando eu tenho que colocar o pronome naquela posição. Os casos de proibição, quando eu não posso colocar o pronome naquela situação. Isso, você sabendo isso, você sabe, mata todas as questões de colocação pronominal. E vamos treinar uma questão? Vamos lá. Adivinha qual vai ser o assunto? Não vou ler o texto. Olha lá. Cujo. Cai muito cujo. Então vamos lá. No último período do texto, texto que eu não li, o referente do vocábulo cujas é chamadas. A gente vai ter que ir ao texto. E aí ele fala que é o último período do texto, tá lá no finzinho, última linha lá, penúltima e última linha. Em quaisquer dos casos, são mensagens de forte apelo visual, cujas chamadas são tão inacreditáveis que se tornam irresistíveis. E aí eu vou reproduzir isso aqui para você. Em quaisquer dos casos, são mensagens de forte apelo visual, cujas chamadas são tão inacreditáveis que se tornam irresistíveis. Olha só, aqui trabalhando a questão de pronome relativo, eu tenho a primeira informação importantíssima para você entender pronome relativo. Todos os pronomes têm um nome do pronome que ajuda a entender. Pronome pessoal se refere às pessoas. A mim, as pessoas do discurso. Eu que falo, você que escuta, segunda pessoa, ele que está, é o nosso assunto, estamos falando dele. Então, é a terceira pessoa do discurso. Os pronomes pessoais se referem a essas pessoas. Então, eu tenho pronome pessoal de reto, que é o que exerce a função de sujeito e predicativo. Eu tenho os pronomes oblíquos e tenho os pronomes de tratamento. Por que o pronome de tratamento é um pronome pessoal? Porque é a pessoa com quem você está tratando diretamente ou indiretamente. Quando eu falo Vossa Excelência, eu estou falando com ele, Sua Excelência, eu estou falando dele. Então, você aprende a usar todos esses pronomes. Pronomes indefinidos. Eu não tenho a definição de quem seja. Pronome demonstrativo. Estou demonstrando quem é. Possessivo, ideia de posse. E por que o pronome relativo tem esse nome? Porque ele se relaciona com outro elemento. E quem é esse elemento com quem ele se relaciona? O seu antecedente. Então, a primeira informação que você tem é que todo pronome relativo tem um antecedente. Ele vai retomar alguma palavra que já apareceu. E é exatamente nesse processo de coesão textual. Para evitar a repetição da palavra,
eu vou substituí-la pelo pronome relativo. Então, o pronome relativo está se relacionando. E ele se relaciona com antecedente. É por isso que ele está falando ali, referente. É o termo a que ele se refere. Então, antecedente e referente é a mesma coisa. É o termo que já foi mencionado e que o pronome relativo está ocupando o lugar, para evitar sua repetição, tá? Só que a posição do cujo é uma posição muito especial, porque o cujo é o único pronome relativo que trabalha ao mesmo tempo com quem veio e com quem virá, porque ele liga dois substantivos. O papel do cujo é ligar dois substantivos. E nenhum pronome pode ocupar esse lugar, só o cujo. Então, o pronome que é chamado de pronome relativo universal, ele serve para qualquer coisa. Você usa o pronome relativo que para qualquer antecedente: pessoa, objeto, lugar, quantidade, qualquer coisa, menos no lugar do cujo. O cujo ele tem um lugar próprio dele e é por isso que a banca bate. E essa relação, muita gente chama de ideia de posse. Eu gosto de falar que esses dois substantivos estão relacionados pela preposição de. Então, é a mãe do rapaz, é o autor do livro, é o time do menino. É sempre essa ideia, dois substantivos. Então, presta atenção no pronome cujo. Ele não tem somente um antecedente, ele também tem um consequente, ele também tem um subsequente. Ele tem uma palavra no futuro que ele faz o seguinte: ele vai relacionar essa palavra do futuro, esse substantivo, com o antecedente que já foi mencionado. Esse é o papel do cujo. Então, olha só. Quando eu tenho mensagens de forte apelo visual, as chamadas das mensagens. Aquela mensagem tem uma chamada. Então, é a chamada da mensagem. Só que pela posição que está aí no texto, primeiro veio a palavra mensagem. A mensagem é o referente, a mensagem é o antecedente. A palavra chamadas vem depois, e depois é o consequente, é o subsequente, é quem veio depois. E o papel do cujo é ligar chamada, que vem depois, à mensagem que veio antes. Então é por isso que a banca pega, ó. Ela vai bater. Ela chamou o seguinte, o que vem depois, de referente. Não é. O referente é o que já veio. E quem é que já veio? Mensagens. Então, esse item está errado. Ele não é o referente, ele é o consequente, ele é o subsequente, tá? Gabarito errado. Essa foi só uma palhinha do que a gente tem nas provas do Sebrasp, tá? Vamos continuar. Próximo assunto que tem tudo a ver agora com regência é pronome. A gente já falou que vai trabalhar pronome relativo e regência com pronome relativo, que está aí na nossa lista. Quando o assunto é regência, o que é regência, professora? Eu não sei o que é isso. Olha só, regente, o príncipe regente lá, Dom Pedro, príncipe regente, ele era o príncipe regente, ou seja, o que é regente? É quem manda, quem exige. O termo regente é o termo que exige. Quando eu trabalho regência, eu estou trabalhando a relação daquelas palavras com as outras. Eu estou vendo se ali eu preciso de uma preposição, se eu não preciso de preposição nenhuma. Eu estou trabalhando a transitividade de um verbo, porque nós temos verbos que exigem complemento, e às vezes esse complemento é direto ou feito por meio de uma preposição, e eu estou trabalhando regência. É esse ponto. Transitividade tem a ver com regência. Também a regência de alguns verbos. Nós apresentamos aqueles que mais caem na prova. Também a banca explora isso. O verbo atender, o verbo obedecer e vários outros que nós vemos no material. Terceira maneira como a banca explora esse tipo de assunto: sugestão de troca da preposição, tanto em regência nominal quanto em regência verbal. Então, eu posso colocar essa preposição no lugar da outra? Tá certo? Tem o mesmo sentido? Modifica o sentido? Porque uma coisa é falar com você, outra coisa é falar de você. Quando eu falo com você, eu estou me dirigindo a você. Quando eu falo de você, você já virou assunto. Então, muda o sentido. São os valores da preposição, e aí é o valor dessa relação de regência.
Quarto ponto, identificar o termo regente. Assim como ele faz com concordância, ele faz com regência. Ele fala, essa palavra, essa preposição está sendo exigida pelo termo tal. E aí você vai ter que verificar se é realmente aquele termo. Sugestão de troca de um verbo por outro sem observar a preposição. Também é uma maneira como ele cobra isso. Ele troca. Será que eu poderia colocar desse jeito? Repetição de preposição, galicismo. Também falamos sobre isso, tá? Também falamos sobre isso. Repetição é regência com pronome relativo. Eu já falei sobre isso. Quando eu uso uma preposição antes do pronome relativo, algum termo está exigindo. Como que eu faço? A gente trabalha isso também, que é como a banca cobra. Cobra muito isso daí. E o segundo assunto, que está dentro também da aula de regência, está intrinsecamente ligado, é crase. Por quê? Porque crase nada mais é do que quando a preposição a, e exigência de alguma palavra, encontra o outro a. Ou situações de emprego do acento grave, que nem sempre acontece crase e eu mesmo assim uso o acento grave. Existem situações muito pontuais que pouca gente fala sobre isso. Casos proibidos de crase, casos facultativos de crase. O que mais que a banca faz? Troca a estrutura sem respeitar as regras de crase, ela sugere mudanças, e aí, quando muda, pode prejudicar a estrutura gramatical. A ideia de termo regido, termo regente, que a gente cansa de falar no material, e vai ver uma questão agora. Identificação do termo regente corretamente, quem é que está exigindo aquela preposição, e aí tem a ver com a aula de regência, por isso que eles estão ligados, está no mesmo módulo, inclusive. E empregos especiais de acento grave sem ocorrência de crase, que pouca gente fala sobre isso. São situações em que eu uso o acento grave sem ter ocorrido crase. É só a indicação, o emprego do acento grave. Então a gente vê tudo isso. Agora vamos treinar. Tem um texto, vou direto para o enunciado. Olha como a gente ganha tempo, né? Não preciso ler o texto. Em A vida, segundo período do primeiro parágrafo, é facultativo o emprego do acento indicativo de crase no vocábulo a. E aí eu vou lá para o trecho. Primeiro vou relembrar o que é crase. Como que ocorre crase? Primeiro, para ocorrer crase, necessariamente de um lado eu tenho a preposição a. Algum termo está exigindo essa preposição. Eu sou igual a alguém, eu votei favoravelmente a alguma coisa, ele assistiu a alguma coisa. Então, algum termo está exigindo essa preposição a. Então, de um lado, eu sempre falo, bota a mãozinha assim, ó. De um lado, termo regente. Exige a preposição a? Sim. Né? Parece até aquele menininho lá no programa do Silvio Santos que botava um fone de ouvido, mas agora você não vai ter fone de ouvido, não. Você vai responder com consciência. Aqui tem um termo regente aqui exigindo essa preposição a? Sim. Beleza, o primeiro elemento já foi apresentado. Do outro lado, eu tenho que ter outro a, porque o crase é o encontro de duas vogais iguais e contíguas. É quando dois as se encontram, né? Crase existe na fonologia. Quando eu falo amigo oculto, eu estou fazendo crase aí. Eu estou juntando o amigo, o do amigo com o do oculto. Amigo oculto. Isso é crase, mas eu não registro isso graficamente. Só fica no sistema fonético. Aqui, o encontro da preposição a com outro a é o único caso de crase que eu acentuo, que eu registro esse encontro. E que outro a é esse? Pode ser um artigo definido, a ou as, que acompanha um substantivo feminino. Um pronome demonstrativo, que pode ser o a, as, aquele, aquela, aquilo. O pronome relativo a qual, as quais. Esses as que eu coloquei aí, o a artigo, o a pronome demonstrativo, o a do início das palavras aquele, aquela, aquilo, o a que compõe o pronome relativo a qual, as quais, encontrou o a preposição que estava ali. Então eu vou atravessar a rua. Olhe para o lado. Tem preposição a? Sim! Olha para o outro. Tem outro a aqui? Artigo definido, pronome demonstrativo, a qual? Sim! Ocorre crase, tá? Aí eu acentuo com acento grave. O nome do acento é acento grave. Assim, para que ocorra a crase, eu devo olhar para os dois lados.
Primeiro, para o termo regente, deve exigir a preposição a, porque se isso daqui não tiver a preposição a, morreu no começo, acabou, não tem nem que pensar. E o termo regido deve admitir artigo definido, feminino, ou pronome demonstrativo feminino, sempre feminino. E é por isso que você aprende que você não tem que decorar nada. Porque quando eu não tenho no outro elemento nada feminino, não pode ocorrer crase, né? Não pode ocorrer crase. E ou pronome relativo. Então, retomando ali a passagem do texto, por isso, o aparecimento da argumentação está ligado à vida em sociedade, e principalmente ao surgimento das primeiras democracias. Ele está falando que o emprego desse A, com acento grave, seria, o acento grave seria facultativo. Olha só, então vamos ver o que está acontecendo aí. De um lado, eu tenho um termo regente. Olha ali meu terminho regente, ó. Quem é ligado a alguma coisa, preposição a. Vamos olhar para o outro lado agora. Do outro lado, eu tenho a palavra vida. Eu posso colocar um artigo definido feminino antes de vida? A vida é bela, sim. Então eu tenho outro A. Põe, ocorreu crase, e aí eu vou ter que colocar. Eu tenho que colocar o acento grave. Não é caso facultativo. Eu não tenho outra saída, porque ocorreu crase aí. E eu preciso usar o acento grave. Então, não é facultativo, esse item está errado. Beleza? Continuando, pontuação é o nosso último ponto. Pontuação. Inclusive, eu coloco lá para o fim do material. Por quê? Porque você precisa entender as estruturas sintáticas. Você precisa entender os elementos que formam uma oração para saber pontuar. A pontuação, ela é a responsável no papel pelas melodias que eu uso na minha voz, se eu estou exclamando, que bom, você veio, que bom, ponto de exclamação. Que bom? Não estou concordando com isso. Indignação, coloco ali um ponto de interrogação. E na língua espanhola, eles têm uma coisa de colocar o sinal de exclamação e sinal de pontuação no início. Você já sabe o que te espera. No português, não. Então, o que que acontece? Quando a criança está aprendendo a ler, é muito engraçado. Porque ele começa a ler, e aí ele começa a ler. E aí, de repente, ele vê que está chegando ali um ponto de interrogação, ele muda o tom da voz, ele muda o jeito de falar. Não acontece isso? Ele começa a falar, falar, falar. Ih, tem um ponto de interrogação. Aí ele, por quê? Ele muda assim, né? Então, por quê? Porque o sinal de pontuação, ele é quem faz o papel na comunicação verbal, eu tenho o rosto, eu tenho os gestos, eu tenho o tom da minha voz, eu tenho várias coisas que eu posso usar para transmitir a mensagem. Quando você sai da linguagem oral e vai para a linguagem escrita, eu preciso trazer para o papel, né, para a tela do computador, para a tela do telefone, aquela situação. Então, a vírgula, eu preciso usar a vírgula. Quem não recebe um WhatsApp que não tem vírgula nenhuma? Já aconteceu com vocês? Recebeu uma mensagem de uma pessoa, a pessoa não colocou vírgula nenhuma, você ficou sem entender o que estava escrito? Gente, a vírgula é crucial. Não quero significa que eu não quero. Não, vírgula, quero, agora eu quero. Muda completamente o sentido, a posição da vírgula. E aí o cara não coloca vírgula, você não sabe se ele quer ou se ele não quer. Não quero, né? Não colocou vírgula, perdeu o sentido. Então o sinal de pontuação é importantíssimo, tá? E como que a banca trabalha a pontuação? Vírgula, campeã de questão de prova em todas as bancas examinadoras. É a vírgula. E como que ele explora? Proposta de mudança, retirada ou inserção. Eu posso tirar essa vírgula, eu posso botar uma vírgula, aquela vírgula, ele vai falar sobre isso. E aí você vai ter que verificar se aquilo está errado, tá certo? Identificar o motivo do emprego do sinal. Ele colocou aquela vírgula porque ali estava deslocando uma oração adverbial. Ele vai fazer afirmações a respeito disso. E você estuda todos esses casos de vírgula. E além disso, além da vírgula, nós também estudamos aspas, travessão, parênteses, dois pontos, ponto e vírgula. E o último ponto é importantíssimo, porque às vezes ele coloca, quando é questão de A, B, C, D, E,
ele coloca a mesma estrutura 5 vezes. Como é que você resolve esse tipo de questão? Fazendo na vertical. Vai olhando o A, o B, o C, o D, o E. Ali apareceu a vírgula. Qual que está errado? Qual que está certo? Já vai eliminando. É assim que faz, tá? Então, quando a banca do Sebrasp traz questão de A, B, C, D, E, você tem essa possibilidade. Que trechos idênticos com alteração de pontuação. Ou, às vezes, ele reproduz o trecho, mudando o sistema de pontuação, você tem que dizer se aquilo estava certo. Beleza? Vamos fazer então uma questão de pontuação, para a gente ver. INSS Perito Médico, tá para sair o concurso do INSS agora, hein, pessoal? Nível superior, nível médio, vai ser um concursaço. Vamos lá. Olha o tamanho desse texto, gente, pelo amor de Deus. Olha o tamanho desse texto, uma página, 2 páginas. Não tem condição. Não vou ler. Eu vou direto para a questão. Tem gente que me chama de maluca. A professora é louca. Está querendo que eu zere a prova. Não, eu estou querendo que você gabarite a prova. Porque tendo tempo, você ganhar tempo, tempo, gente, é luxo na hora da prova. Vamos lá. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse a vírgula após a forma verbal decorre, segundo período. Então vamos lá entender o que é a vírgula. Vamos lá. Considerando na ordem direta, eu tenho sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. O adjunto adverbial no fim da oração, esse adjunto se referindo a toda a oração, nós devemos saber quais são as posições que nós não podemos colocar vírgula. Isso é muito importante. E é o que é crucial você saber o que você não pode fazer com a vírgula, tá? Porque a banca bate aí. O que eu não posso fazer? O que é proibido? Separar por vírgula elementos inseparados vezes na ordem direta, quais sejam? Sujeito de verbo, não posso separar sujeito do verbo. A vírgula entre os dois tá errada. Verbo do complemento, não posso separar sujeito, o verbo do complemento. Não posso separar o termo regente do termo regido. Casa do pai, não posso botar uma vírgula aí. Não posso separar por vírgula verbos que compõem uma locução verbal. Passei, vírgula, a gostar. Não posso. E também a tal da vírgula capenga. Eu não posso ter vírgula capenga. Então, o que acontece? Quando eu preciso usar 2 vírgulas para inserir alguma estrutura, para isolar algum elemento, e a gente vai ver quais são os elementos que eu preciso isolar por vírgula, se ele manda tirar um, essa vírgula fica capenga. Não pode colocar vírgula capenga. Então, ou colocar uma vírgula e não colocar a segunda, não pode. Então, são os casos de proibição que nós estudamos no nosso material. Vamos lá. A estrutura é: disso decorre que o perito médico é a pessoa entendida, experimentada em temas de medicina. A oração é essa. E ele falou: a correção gramatical do texto seria prejudicada. Você tem que marcar isso. Porque a sua cabeça já nessa hora, a essa hora, 2 horas de prova, você não está chamando Lé com Cré. E aí você precisa marcar. Ele está falando que prejudica. Está errado. Vai lá, marca. Vai por mim. Se você não marcar, você esquece, você vai dizer que está errado. Vamos lá. Ele está dizendo que prejudica colocar uma vírgula após a forma verbal decorre. Então vamos ver. Uma coisa decorre de outra. Essa é a regência do verbo decorrer. O que decorre disso? O que decorre disso? Que ele falou disso decorre. O que decorre disso? Que o disso é o complemento do verbo decorrer, né? Ele é transitivo indireto. O que decorre disso? Decorre que o perito médico é a pessoa entendida e experimentada. E isso decorre de alguma coisa. Então, esse isso é uma oração. A oração que o perito médico é a pessoa entendida e experimentada em temas de medicina, isso decorre de outra coisa. Então, aqui eu tenho o caso de uma oração na função de sujeito. E o que acontece com isso? Quando eu tenho um sujeito e eu tenho uma vírgula separando esse sujeito oracional, posposto, veio depois do verbo. Do próprio verbo, essa vírgula, ela está proibida. Eu não posso colocar essa vírgula aí, porque ela está separando o verbo do seu sujeito. Então, é um caso de vírgula proibida. Aí, ele falou que essa vírgula prejudica. Prejudica? Prejudica. Olha como nessa hora o tic-teco já estão brigando. E aí você não marcou, você vai falar, tá errada essa vírgula. Errado. Acontece muito, muito mesmo. Então você vai lá e marca prejudica? Prejudica. O examinador acertou. Então essa resposta está certa. Gente, aqui
você vai treinar entendendo, aprendendo, estudando. Então, esse é o mapa de português Sebrasp, que muita gente aqui já é meu aluno. Tem gente que é aluno aí, eu já sei, estou reconhecendo aí, né? E eu trago para vocês. São 7 módulos em que nós estudamos todos os assuntos que vimos aqui, por videoaulas muito explicadinhas, todo o material que acompanha em PDF. Esse material é seu, você vai baixar esse material. Eu trago em videoaulas o material. Eu sugiro, inclusive, que você tente resolver as questões antes de assistir às videoaulas. E toda a ordem é didática. Estou vendo carinha feliz. Eu quero carinha feliz, quem já conhece esse material precioso. E olha, a gente comenta item por item. Esse é o valor do curso, 197. Só que nós estamos no lançamento desse produto. Então você tem que aproveitar. Enquanto isso daqui não é por mês, é uma vez só que você paga. Você tem acesso por 6 meses a todo esse material para você estudar com calma, você ir olhando, você tem o suporte. Logo que você compra, você vai ser direcionado a um grupo exclusivo para os alunos em que nesse grupo nós vamos ter encontros semanais, nós vamos resolver provas, vai ter um acompanhamento. Sempre que você tiver em dúvida, estou estudando, estou resolvendo uma prova, tive dúvida, manda para o grupo, manda para mim, e sou eu que atendo esse grupo para resolver, para tirar dúvida, para apoiar. Fazemos revisão de véspera. E aí você tem esse valor, só que no lançamento você tem uma vantagem, não é esse valor. Não é, mas você tem que aproveitar, porque esse valor vai mudar. Eu estou fazendo o à vista no Pix 147. Você só paga uma vez, você pode parcelar em 3 vezes no cartão de crédito, tem várias facilidades, e olha, é uma maneira que tem de você ter acesso. Aqui no mapa, você vai ter a teoria com o aspecto do treino, de você olhar como cai na prova. Então, aproveite esse QR Code, corra, porque esse preço vai mudar, tá? É preço de lançamento, você consegue isso já. Claro, quem está falando? É a Ana Oi, Luísa. Ana, pode Tudo falar. bom? Então, eu não estudava para concurso público há 13 anos. E a gramática, o português em si, eu tinha uma certa facilidade. Desculpa, o cachorro aqui. Eu tinha uma certa facilidade em fazer meio que intuitiva as questões, mas eu nunca entendi o porquê daquela regra. Qual que era aquela regra, qual era a exceção, qual o caminho, e isso acabava me deixando muito fragilizada. Eu acabava errando bastante, porque às vezes eu achava que era de um jeito a questão e eu errava por não conhecer a regra. E com o mapa de português da professora Cláudia, eu consegui me aperfeiçoar. Hoje eu tenho um índice alto de acertos em questões relacionadas tanto à interpretação quanto à gramática. Ainda estou nessa fase de estudo de teste, estou me preparando para o concurso da Câmara dos Deputados, mas eu saí de um nível de 60% para 89% já de acerto de Nossa, questões. que Então, assim, eu só beleza! tenho a agradecer mesmo Ah, por tudo que você fez, por todo o material que você prepara com tanto carinho, porque a gramática é imensa, mas a didática, o jeito direcionado de explicar, faz com que a gente consiga atingir o entendimento mais rápido e de uma maneira mais eficiente e mais curta. Então, era isso que eu queria falar. muito obrigada, Ana. Eu fico muito feliz. E eu fico muito feliz em ter a resposta, em ver a aprovação, em acompanhar, porque muitas vezes é difícil, você estar sozinho. Eu já passei por isso. E por eu ter passado por isso, eu sei como é importante você saber a quem recorrer. E eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens de aprovação de alunos. Inclusive, vários alunos foram meus alunos, alunos que hoje são coaches, são mentores de concurso público. Você chegue lá no dia da sua prova dominando a prova, porque você nunca, nem eu, ou pessoas que estudam a vida inteira, dominam a língua portuguesa, mas você vai dominar a prova de língua portuguesa. É muito diferente, porque você vai ter um estudo estratégico, um estudo objetivo, você não vai perder tempo estudando o que não cai. Por isso que a objetividade do mapa, tanto da FGV quanto do Sebrasp, e em breve vamos ter também o da FCC, é você encurtar caminhos. Eu fico feliz de você ter passado, me trazer esse depoimento, tá? Muito obrigada. Mas alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, professora Cláudia. Oi, Henrique. Tudo bem? Boa Tudo noite a bom? todos presentes.
Fiquei muito feliz com a aula da senhora. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, que eu abri o QR Code agora e o valor está 167, ao invés Ah, de 147, tá bom? isso. Eu não sei Você porque... vai lá e quando você escolher a modalidade Pix, ele muda o valor. Porque Tá o bom. valor dele é 167 para você poder pagar no cartão. Mas quando você muda a modalidade de pagamento, ele muda o valor, tá? E tá programado para isso, vai funcionar. Então, primeiramente eu quero dizer o seguinte, que eu tenho 51 anos de idade, terminei meu segundo grau no EJA com com muita dificuldade, né, por vários motivos da vida, e depois dos 40 anos de idade eu resolvi estudar. E hoje eu sou médico veterinário, né? E assim, eu acho que alguns fatores me impulsionaram para querer melhorar e hoje eu busco melhorias e eu acredito muito no meu potencial de galgar um patamar tão elevado que é passar no concurso público, que eu estou sendo até muito audacioso em querer passar na Polícia Rodoviária Federal com 51 anos de idade. Não tem audácia nenhuma, não. Não tem audácia. Isso não existe. Pois é, mas assim, enfrentando todos o contexto de ter, por exemplo, contratado professores que fazem uma propaganda fantasiosa daquilo que a gente acha que cria uma esperança dentro da gente, porque todos nós aqui temos o afã de conseguir chegar, né, superar esse limite tão difícil, né? E eu fiquei muito feliz de ter percebido assim uma veemência e uma, eu não sei como é que eu posso dizer, a senhora foi muito categórica nas suas explicações, né? Eu não sei se isso aqui vai ser um fator de mudança realmente para mim, porque eu tenho muita dificuldade, apesar que eu sou filho de professora de português. E a minha mãe, eu sei lá onde é que ela está nesse momento, minha mãe não está mais presente, mas ela sempre lutou para que eu estudasse o português. E hoje eu até me sinto envergonhado porque eu tinha uma ferramenta dentro de casa e eu não aproveitei. E minha mãe era uma excelente professora, inclusive eu fui aluno da minha mãe. E quase que ela me reprovou. Né? Ah, É que verdade. legal, cara. Conselho de classe, eu não quero me estender, peço desculpas se eu Não, que estou me isso. estendendo, mas eu fiquei muito feliz com o que eu vi aqui hoje. Eu já assisti outras aulas de outros professores que começam, parece que é sempre aquilo, né? Começa e é muita informação sem objetividade, né? E o que eu percebi aqui que são 7 módulos e até tem uma pergunta, né? Esses módulos, até eu terminar, só para a senhora frisa as perguntas, né? Esses módulos, eles são módulos que têm uma sequência ou não existe isso, né? Essa é a primeira pergunta. E a senhora acha que esses 6 meses é suficiente ou são suficientes para que a gente, como aluno, absorva o que a senhora está propondo? Olha só, primeiro eu vou explicar como funciona esses módulos. Como eu falei, eles têm uma sequência didática. Então, começo por falar sobre a palavra, a estrutura da palavra, como ela se relaciona, e isso tem um avanço. Então, você precisa seguir a ordem. Você não pode começar pelo 4 e ir para o 3, não dá certo. Porque eu exijo que você faça na ordem, porque quando você chegar num módulo, eu vou trazer uma informação que eu dei antes. Então é importante que você siga esses 7 módulos. Parece muita coisa, não sei se vocês vão ter essa impressão de ser muita coisa, mas ele flui, eu garanto para você. São videoaulas muito. Eu vou botando em blocos curtos, exatamente por entender que seja uma coisa. Às vezes a pessoa só tem um pouco de tempo, à noite, está cansado. Não pode ser nada cansativo, tem que ser uma coisa explicativa e prazerosa. Eu até procuro fazer você amar português, porque eu amo tanto que eu transmito esse amor na minha maneira de dar aula, tá? E em relação a tempo, o que que acontece? É muito leviano de qualquer pessoa, mesmo que seja um coach, falar para você, eu preparo você em X tempo. Por quê? Porque cada um é cada um tem um ritmo de estudo, uma disponibilidade de tempo e a bagagem que traz. Mas o que eu posso garantir a você, que se você seguir essa linha e você vai ter esse material, esses 6 meses, para você acessar essas aulas, né? Todo o material, e uma coisa importante também,
você tem acesso a videoaula por 6 meses, mas um material em PDF, e um dos materiais são todos os slides que eu uso nas explicações, isso tudo você vai baixar para o seu computador. Então, à medida que você for estudando, você pode ir escrevendo, você pode fazer suas anotações, e se você for fazer uma prova para tentar relembrar, você vai acessar o seu material, o que é seu, o PDF. Então, você vai ter, isso é vitalício, tá? Agora, eu posso garantir a você que eu tenho 20 e eu comecei a dar aula 22, vai fazer 24 anos que eu dou aula para concurso público. Eu já tive alunos de 50 e poucos anos também, que passaram no concurso da auditor da Receita Federal. E eles estudaram, saíram de uma situação difícil. Conheço muitas histórias que vocês não têm noção. Eu já tive aluno do Oiapoque ao Chuí. Eu tive aluno que hoje usa o meu material de aula para o trabalho, porque ele é assessor legislativo que trabalha com português, e aí ele precisa ficar relembrando, ele inclusive já estudou Redação comigo depois de oficial, né? aprovado, porque ele fala, professor, eu tenho que ficar lembrando as regras, tenho que treinar, e aí ele vem ter aula comigo. Então é muito, eu garanto para você que você vai ter um bom suporte, não só do material, como do acesso a mim. Porque eu não largo a mão até que passe. Eu tenho grupos pequenos, eu tenho contato com vocês e vocês tiverem dúvida, manda para mim. Pode mandar, eu nunca vou me furtar a responder. Eu quero fazer a prova da Polícia Federal, que vai ser bastante competitiva agora até o final de 2026 ou início de Sebrasp, 2027, é Sebrasp. E Sebrasp. são duas matérias que eu não gostaria de ter problemas, é português e a legislação de trânsito. São duas coisas que eliminam realmente o candidato, né? Com Então, certeza. eu estou aqui, eu sempre falo que a gente tem que buscar no universo coisas boas. Eu gostaria que a senhora mentalizasse aí o Henrique, médico veterinário aqui de Brasília, e eu gostaria, numa próxima Ô oportunidade, Henrique, de voltar. você é mais um relato que me dá orgulho de saber que tem pessoas que estão lutando pela vida honestamente. E o concurso público ele é muito democrático nesse sentido. Eu tenho origem em escola pública, eu fui professora primária, eu conto isso na entrevista que eu dei para o Gabriel Grangeiro, está lá no meu perfil, e eu resolvi mudar de vida. E eu entrei para o concurso público só sabendo inglês e português. E eu tive que aprender contabilidade, todos os direitos, matemática que eu não sabia nem fazer soma de fração, e eu tive humildade de aprender lá do zero. E é isso. Quando você tem a humildade de entender, eu não sei, eu quero aprender, você já está começando a ter sucesso, porque você já deu o primeiro passo. E português não é praga de professor, não é brincadeira. É a matéria que mais reprova. Quando você vai bem em português, você vai bem na discursiva, você vai bem na prova objetiva, e você precisa, mesmo que a pessoa vai fazer um concurso para a área jurídica, que não cai português na prova objetiva, mas cai na sentença, cai na tese. E eu tenho um grupo de trabalho, que eu trabalho com alunos que se preparam para o concurso de magistratura federal, que é um trabalho completamente voluntário que eu participo, conjunto do CAFRO, a JUFERJ, que são pessoas que têm dificuldade pela base, mas indo comigo, aprendendo, eles conseguem melhorar bastante, mas depende da sua dedicação. Então, você já está no caminho bom. Siga esse caminho com clareza, sem pressa, sem atropelar, porque o psicológico é muito importante. Essa coisa da mentalização é importantíssima. Você tem que se ver naquela situação mesmo. Você está jogando para o universo, mas depois a gente conversa sobre isso. Depois eu quero conversar com você sobre mentalização, que eu Tá bom, fazia professor. mentalização e se eu contar as minhas histórias, depois a Muito gente. obrigado. Tá bom? Peço desculpa se eu me prolonguei Não, que algo isso. mais Eu aí, tenho tá bom? certeza que muita gente aqui está adorando ouvir você. Muito obrigado. Muito E eu tenho obrigada. um jargão, para finalizar. Eu tenho um jargão. Vá e vença. Isso, e você já venceu pra caramba, cara. E vai Ah, vencer mais ainda. Você vai dar orgulho à sua mãe lá. Vai gabaritar amém. português. Obrigado, professora. Boa Tudo noite. bem, pessoal? Mais alguma coisa? Olha, eu adoro conversar. Se vocês quiserem ficar aqui conversando, a gente vai ficar. Mas estamos. Vamos lá. Pessoal, a professora é padrão A. Podem fazer o investimento do material. Sua pontuação na disciplina vai aumentar. Amém, é isso aí. Obrigada, Catiúcio. Catiúcio. Ele já conhece o material. Gente, olha só. Muito obrigada. Teremos outros encontros. Teremos outros encontros. E quem é meu aluno, em breve, a partir de março, vamos intensificar isso aí, tá? Vai ter concurso da Câmara aí. Vamos ter revisão de véspera para a Câmara. Pessoal do mapa de português aí. Vai ter revisão de véspera, sim. A prova é dia 8. A prova é quando? 8 de março, né?
Eu vou viajar, mas eu estou de volta dia 1º e já vou organizar logo para a primeira semana a gente fazer a revisão de véspera. Obrigada, isso é português avançado. Luiz Carlos Teixeira, obrigada, Luiz Carlos. Boa noite, o link do curso vai estar no grupo do Zap, vou botar agora. Candice, obrigada pela confiança. Fiz o pagamento, deu certinho. Isso aí. Muito obrigada. Não recebi o link de acesso. Rosineide, eu vou botar agora, pedir para a equipe botar lá no grupo do WhatsApp que você está, lá onde eu botei o link dessa aula, tá? E o link está aí também, está no chat, já botaram. Botaram para mim aí. Cláudia, obrigada, a aula foi ótima. Obrigada, Flávia. Volte sempre, quero te ver lá no mapa. Acabei de comprar. Amo português e tenho muita dificuldade de interpretação de texto. Eu te garanto que muitas vezes você entendendo a gramática, você resolve a interpretação de texto, tá? Garanto isso. Porque às vezes a dificuldade da interpretação está em entender os processos sintáticos da construção. Professora trabalha a parte de redação? Eu não trabalho com redação, eu trabalho com aspecto gramatical. E muitas vezes, dentro de quando eu tenho material de questões de prova inteira, a gente trabalha interpretação sim, tá? E outros aspectos relativos à prova. Obrigada, aula ótima. Obrigada, Caliana. Vanderlan, as dúvidas do Henrique. Não tem mais dúvida, né, Vanderlan? Vamos embora para o mapa, Vanderlan. Bora lá? Isso aí. Obrigada, professora, pela aula. Fábio, obrigada, Fábio. Deixa eu ver, mais alguém? Catiúcio, um abraço para você. Obrigada pela sua confiança. Henrique, vamos lá, Henrique, junto. Vai e vença. Isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Estaremos juntos em breve novamente. E agradeço a confiança. Vamos lá. Até a próxima!